Bom dia, família Fatah. Que a paz de Deus, o Espírito Santo, o amor de Deus e o amor de Maria esteja junto com a gente, conosco, passando à frente das nossas necessidades e não perdemos a fé, nunca. Jamais vamos perder a fé. Cada dia vamos nos fortalecer com o Espírito Santo, dizendo: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Administra minha vida, Senhor. E vamos à nossa oração. Ao despertar deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências humanas teus filhos como tu mesmo os vê. E assim, Senhor, ver o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos de toda calúnia e guarda minha língua de toda maldade. E que só de bens se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondosa e alegre e que todos que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Assim seja. Amém. Hoje estamos indo para o terceiro dia da afirmação da nossa fé, né? Como eu falei, são 7 dias, que é o número perfeito da perfeição de Deus é o 7. Então, por 7 dias nós vamos fazer cada oração. Cada semana nós vamos mudando a oração. E na sexta-feira, como prometido, eu vou fazer a alpometria em vocês. E caso a pessoa não esteja presente, traga uma foto dela, põe na mesa, põe na frente, para a gente fazer a libertação dos espíritos parasitas que estão neles. Amém? Então vamos lá. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio,
mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, desculpe. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé.
Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem está chegando agora, que caiu de paraquedas aqui, meu nome é Lua, o nome do meu canal é Efatá, Apometria da Lua. Por quê? Efatá era a oração que Jesus usava para cura e libertação. Efatá.
Ele não precisava ir até onde estava a pessoa precisando de ajuda, mas bastava uma palavra, efatá, que alcançava o milagre até a pessoa. Vocês não reparem meu modo rústico de apresentar meu canal, mas aos poucos eu vou ampliando ele. Vou criar um espaço para mim, para nós ficar mais à vontade, mais harmonioso, energético, cheio de energia, para nós passarmos uns para os outros energias boas. A apometria é o estudo, a união da divindade, do espírito e da ciência. A apometria se faz muito por números, né? Número 7 é a perfeição de Deus. O número 8 é o número do universo, é o símbolo do infinito, né? Ele nunca acaba, o número 8. É o símbolo do infinito. E a gente joga para o universo, que é Deus. O universo é Deus. Teve tempos que eu já não conseguia mais rezar. Eu só sabia dizer Jesus, 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 Jesus. Jesus, acalma meu coração. Jesus, acalma meu coração. Porque eu já não sabia mais o que rezar. Para libertar meu filho das drogas, do mau caminho. Eu não conseguia ter raciocínio, eu não conseguia ter discernimento. Só que quem tem alguém na família assim que sabe o que eu passei, e eu sei que vocês estão passando. Só quem sente na pele isso, para saber o que é isso. É por vocês, por mim, pelo meu filho, continuo orando por ele, para que ele não caia em tentação. E estou orando por cada um de vocês, para que sejam libertados desses parasitas que já partiram desse mundo, mas não conseguem largar o vício e ficam grudados nas pessoas, sugando a energia. Às vezes tem peso forte assim nas costas. É um opressor usando você como cavalo, sugando a tua energia. Aí que entra a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. É uma oração exorcista de São Bento, que por 7 vezes tentaram envenená-lo, e por 7 vezes, quando ele pegou a taça para beber o líquido, ela se transformou em serpente na mão dele, não deixando que isso acontecesse com ele. Então, vamos fazer uma coisa, vamos se dobrar num barquinho de papel. Vamos se dobrar num barquinho de papel. Imagine nós um barquinho bem pequenininho de papel. E vamos se lançar no mar. O mar é Deus. É para você ver a imensidão que Deus é na nossa vida. O mar é Deus.
Então sejamos nós aquele barquinho de papel e vamos seguir em frente com as nossas orações, não vamos desistir, porque é isso que o inimigo quer, que desista. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de compartilhar, de comentar no vídeo, que assim o YouTube entende que esse canal é necessário, é profundo, é um meio que eu tenho de agradecer a Deus pelo milagre recebido, é um meio que eu tenho de agradecer os 7 arcanjos pelo apoio, meu mentor, São Bento, e todos esses pessoas que estão orando junto comigo vão vencer, em nome de Jesus, por honra e glória de Deus. Nós vamos vencer, tá? Eu tenho por experiência própria, já senti na pele, sei que é triste, sei que a mãe sofre, o pai sofre, a família sofre, por não saber o que fazer. Mas vamos se unir em oração. Não esqueçam, todos os dias, entre 9 e 9h30, eu coloco o vídeo no ar, para que, ou melhor, eu começo a orar às 9 horas, e daí eu posto no YouTube. Como eu falei, ainda está precária o meu espaço, mas Jesus esperava os discípulos dormir para se ajoelhar e usar uma pedra como altar para falar com Deus, com o Pai dele. Então quem sou eu para entrar aqui com requinte? Quero melhorar sim, porque Ele merece, Deus merece. Deus merece uma coisa bem bonita. Eu ofereço para Ele, para os 7 arcanjos, para São Bento, para o meu mentor, toda essa preparação, tudo isso que eu estou fazendo é por nós que sofremos no mundo da marginalidade, porque não tem nada mais triste para uma mãe chegar e escutar das pessoas: teu filho viciado é um lixo humano, sabe? E você se pergunta: meu Deus, onde eu errei? Qual foi o erro que eu cometi? Onde que eu falhei? Mas nós não falhamos. São barreiras que nós temos que atravessar. Imagine um rio cheio de pedras. A água vai descendo, vai caminhando por entre aquelas pedras e achando uma brecha e vai passando. Então, não vamos ver dificuldade nas coisas. Vamos ver fortaleza. Vamos ver milagres. Porque é isso que Deus quer de nós. É as provações que a gente passa para ver até onde vai a nossa fé. E a nossa fé vai longe. A nossa fé ultrapassa os limites que o inimigo impõe para nós. Porque Deus, São Miguel Arcanjo, está na frente com seu exército, abrindo caminhos, cortando os parasitas, os opressores que estão no nosso caminho para nos fazer mal. Então nunca, quando pensar em alguma maldade na tua cabeça, vir alguma malícia na tua cabeça, na hora já tira. Porque só assim, em união, é que nós vamos conseguir transformar esse mundo
no mundo melhor e saber que o nosso único rei é Deus. E a única pessoa que carregou o rei na barriga foi Maria, Nossa Senhora, nossa mãe, nossa protetora, que pisa na cabeça da serpente. Ela está conosco. E assim existem coisas que... Quero contar uma história para vocês, que há muito tempo eu ouvi. Alguém já deve conhecer essa história. Mas todas as pessoas que faleceram, quando elas chegam na porta do céu, que São Pedro recebe, São Pedro, alguns não entram, né? Alguns não entram. Ele manda voltar. Só que quando ele se dá por conta, tem todas aquelas pessoas que ele mandou embora, ele está lá dentro do céu. Mas como que ele entrou? Aí São Pedro começou a procurar. Quando ele viu, Nossa Senhora colocou uma escada no muro e alcançava o tercinho dele lá e ia puxando eles para dentro. Todos aqueles que São Pedro dispensava, ela ia puxando para dentro do céu. São Pedro, vendo aquilo, foi até Jesus e falou: Jesus, o Senhor me deu como é que eu posso me insinuar a vocês? A obrigação, a responsabilidade da chave do céu. E só que pessoas que eu dispenso na porta do céu, que não podem entrar por causa dos pecados, mas quando eu vejo a tua mãe, a mãe está lá numa escada subidinha no muro e puxando eles com o tercinho para dentro. Jesus sorriu e falou para ele: Pedro, e o que você quer que eu faça? É minha mãe? Então não precisa dizer mais nada, né? Maria passa à frente e vai pisando na cabeça da serpente. Até amanhã. Tenha um abençoado dia, um excelente trabalho. Que seja maravilhoso o dia de vocês, desenvolvimento, desempenho, tudo abençoado. Que Nosso Senhor Jesus Cristo, São Miguel Arcanjo com seus exércitos, São Bento, Nossa Senhora, passem à frente e vão abrindo os caminhos e tornando invisíveis, vocês invisíveis de pessoas invejosas. E que Deus cure a inveja dessas pessoas, porque não leva a nada. Porque a pessoa invejosa, ela não quer o que você tem. Ela não quer que você tenha. E a fé é uma delas. Tá? Eu sei disso. Eu sei disso porque já aconteceu. Eu moro numa rua principal aqui e, graças a Deus, há muitos e muitos anos não causo mais acidentes. Mas é incontáveis a mortalidade que tinha na frente da minha casa. Porque era uma rua de curva, não tinha lombada, era uma pista boa, né, para correr.
Aí davam de cara com um enorme de um eucalipto que tinha bem no canto da minha casa, não no meu quintal, mas no outro terreno ali da chácara. Então, eu penso assim que a gente procura e acha. Então a gente tem que saber caminhar. Eu era única porque era só mato onde eu moro. Era eu a responsável por ligar para o SEAT, para o bombeiro, para vir acudir as vítimas que estavam perecendo ali. E quantas pessoas eu vi sair dali sem vida. Quantas pessoas eu vi o helicóptero baixando no campo de futebol da chácara ao lado para resgatar as pessoas e levar com urgência para o hospital. A gente nunca está preparado. A gente nunca está preparado. Eu fiquei viúva há 5 anos e meio, já passado. Em julho, dia 31 de julho, completa 6 anos. Eu tinha, ou tenho, eu ainda não sei, eu não posso até afirmar, porque tem coisas que a gente desconhece. Eu só sei que nós vivemos num mundo paralelo, tá? Mundo dos mortos e o mundo dos vivos. É um mundo paralelo, tá? Que marido maravilhoso que eu tinha, gente. E um desses milagres que eu vou contar hoje, que eu fiquei muito doente de repente. Eu fui parar no UTI. Por causa de uma pedra no rim, eu tive a sepse. Quem não sabe o que é a sepse, é infecção hospitalar. Meus órgãos já tinham paralisado tudo. Aí ligaram para o meu genro e falaram para ele que, como estava na época da pandemia, que seria difícil, né, encontrar funerária disponível e cemitério e esse ritual todo que a gente usa para o funeral. Que era para eles ir se preparando, que eu não tinha esperança, que daquela noite eu não passaria. E ele veio trazer a notícia para o meu marido. Meu marido já sofria de IC, insuficiência cardíaca. Com aquela notícia, meu genro saiu, ele ajoelhou no chão, ele é um homem bem grande, bem grandão. 1,90 m de altura, quase 180 quilos. Um homem bem vistoso, trabalhador, honesto, honrado, um paizão, um avôzão, que até hoje a gente não cai a ficha. A gente não teve mais alegria para Natal, para aniversário, para Ano Novo, para Páscoa, porque ele era muito brincalhão nessa época. Sempre ele fazia as piadinhas dele. E uma coisa eu digo para vocês:
6 meses antes eu perdi uma irmã minha, que foi também uma coisa bem rápida, com câncer no cérebro, que ninguém esperava essa pancada. Em 15 dias depois, minha irmã morreu em novembro, aí de 2019, quando foi dia 5 de julho de 2020, eu fui parar na UTI. Daí meu marido ajoelhou no chão e orou e pediu a Deus, veja bem a fé da pessoa. Eu só soube disso porque ele ligou para minha cunhada que mora em Matinhos e contou para ela o que ele tinha feito. Ele clamou, ele implorou para Deus, para não levar eu, para levar ele. Porque ele era 17 anos mais velho do que eu. Na época eu tinha 57 e ele 74. Mas era um homem maravilhoso, trabalhador, honesto, um cara de caráter. Nunca brigamos, nunca discutimos. Era uma bênção, sabe? E ele clamou a Deus. Clamou a Deus que disse: Senhor, Deus Pai, sei que meu coração não é igual ao dela. Sei que meu espírito e minha alma não é igual a dela. Ela é uma pessoa boa, ela procura ajudar todo mundo. Ela é arrimo de família aqui em casa, porque meu genro viaja trabalhando e quem corre com as crianças e com as minhas filhas e médico é ela, porque ela é a única que dirige aqui em casa. E eu não vou. Se ela for embora, a família vai perecer, vai sofrer. Então leva eu e deixa ela. E daí ligou para minha cunhada em Matinhos e contou para ela o que ele tinha feito. 2, 3 dias depois, a minha pressão, que não aumentava de 4, começou a subir lentamente. Meu coração começou a aumentar os batimentos. E já começaram a correria novamente com tomografia, ecografia, ressonância, tudo que exame que tinham direito, e viram que meus órgãos estavam voltando a funcionar. Só que eu perdi meu marido. Deus fez a troca. Eu saí dia 20 do hospital, saí dia 13 da UTI, saí dia 20 do hospital e dia 31 eu estava sepultando meu marido com infarto. Deus atendeu o pedido dele. E eu sou um milagre. Porque eu fiquei sem oxigênio no cérebro. Às vezes me dá um branco. Eu não edito meus vídeos, mas tudo ao natural, tá? Porque, como eu falei, eu não quero fama, não quero fazer sucesso. Eu quero ajudar. Então vai ser tudo natural. Se eu falar errado, alguma palavra, alguma coisa, vai ficar errado. Porque eu não vou editar. Vai ser tudo ao vivo e a cores. E os médicos não entendem que com eu ter sobrevivido era para eu estar vegetando numa cama. Mas como meu marido também tinha muita fé em Deus, Deus ouviu as preces dele.
E quem passa por isso sabe que logo após, algum tempo depois, minha irmã ficou viúva também. E ela falou para mim como que é, o que ia acontecer. Eu disse, mana, não vai acontecer nada. Você nunca vai esquecer ele. Esse sofrimento, ele vai dormir, comer e andar com você diariamente. Você simplesmente, com o tempo, vai se acostumar a conviver com a dor. Mas você nunca vai esquecer teu marido, como eu não esqueço o meu. Ainda mais quando eles são bons pra gente. Sabe? Que eu ganhava cafezinho na cama, ganhava frutinha, salada de fruta, descascadinho, tudo na cama. Era um homem super carinhoso do jeito dele. Do jeito chucro, era o jeito dele me fazer carinho. Era levar um cafezinho na cama, era levar uma frutinha para mim na cama, era me cobrir bem antes de sair trabalhar, porque ele era mestre de obras, construtor. E ele levantava cedo para preparar o café e a marmita dele, e antes dele sair, ele ia e me cobria, me dava beijo e saía trabalhar. Esse é o homem que eu tinha. E que falta me faz. Mas eu acredito que Deus precisava mais dele lá, né? Eu sei que ele está em bom lugar. Ele era um homem muito bom. E eu sei que Deus deu um bom lugar para ele. E uma coisa, o que passa na cabeça da gente, quando isso acontece na família da gente, muitos que já passaram por isso vão concordar com o que eu vou dizer agora. Pensem antes de falar as coisas para alguém. Porque quando essa pessoa falta, o que vem na nossa mente não é as coisas boas. É só aquelas épocas ruins, onde você xingou, onde você brigou, onde você discutiu, as palavras que você falou. Tá? Porque daí o inimigo usa para te ferrar mais ainda. Sabe? Para te fazer sofrer mais do que você já tá. Então evite. Aprenda a perdoar. Não guarde mágoas. Não se apegue a bens materiais para você não ficar presa nesse mundo. Tá? Porque daqui a gente não leva nada, nós viemos sem nada. Pelados. Nem roupa nós tínhamos. Então não vamos se apegar a bens materiais. Claro que nós temos que sobreviver, nós temos que lutar, trabalhar, ter um período de descanso, né? Um período de férias. E infelizmente a gente precisa contar do abençoado do dinheiro. Mas não se apegue a bens materiais. Que como eu estava falando, e me deu o branco, eu esqueci, sobre os acidentes que deu aqui na frente da minha casa, que todo mundo chegava assim, meu Deus do céu, acabou com o carro, acabou com a moto. Eu olhava para a pessoa e dizia bem assim, você está pensando nos objetos? E a vida da pessoa que está ali sofrendo, esperando socorro, não vale nada? Carro, moto, ela arruma outro
Dinheiro ela arruma outro. Nós temos que tentar agora salvar a vida dela. O carro, moto, depois a gente vê o que faz, desde encostado num canto, aí até alguém da família vir buscar. Mas nós temos que se preocupar com a pessoa que sofreu o acidente. Não com o que aconteceu com o carro. O que importa o carro? O carro amanhã depois se compra outro. Por isso você tem que ter... Eu tenho muito cuidado para dirigir. Eu não brigo no trânsito. Eu não... Já fui de brigar. Agora eu não brigo mais. Porque a gente fala... Eu estudei, eu aprendi. A gente acha que sabe orar. A gente acha que sabe rezar. A gente acha que a gente sabe das coisas. Mas, infelizmente, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer um curso para você se inteirar realmente da realidade da vida e da oração. Então é isso, gente. Tenha um bom dia, um bom trabalho pela segunda vez. Que Deus os abençoe e até amanhã. Beijo a todos no coração.